Bom, gente, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso episódio da Quebrada Filosófica. Eu, Fabiola Varane, aqui com Aldino Vilão, meu companheiro de conversa. Com certeza. Primeiramente, uma boa noite pra rapaziada. Aldino Vilão na voz, diretamente aqui da 019. Tamo juntão, satisfação total da Fabíola aí, da Ana, de todas as meninas aí, entendeu? Forte abraço, tamo juntão, vamos que vamos. Nas ideias de resumo pra nós dar uma visão de progresso aí pra rapaziada. Hoje a gente vai falar sobre as virtudes, que é uma coisa que a gente conversou muito e a gente está achando que está faltando muito assim ser explorada nesse mundo. No Brasil, então, que é mais a nossa realidade, a gente está sentindo assim uma ausência de virtudes. Então a gente vai tentar resgatar um pouco o pensamento sobre essas ideias, né, do que é ser bom, ter valores bons e corretos, como é que a gente passa isso para as pessoas e principalmente como é que a gente vive isso no nosso dia a dia e como a gente não vive também. O Aldino tem todo o conhecimento já da visão do Aristóteles das virtudes, né? Que é aquele mais curte, assim, aquele deu uma aprofundada no estudo, que ele acha que é assim, ele gosta dos mais velhinhos, né? Dos antigos. Eu já fui buscar o Comte Sponville, que é um cara mais moderno, né? Ele é mais assim da nossa dinâmica, então ele fez um apanhado geral das virtudes, da ideia de virtude de vários pensadores, vários filósofos, fez meio que um manual sobre elas, então ele acrescentou algumas das virtudes originais, né, das clássicas. Aí a gente vai fazer meio que um bem bolado aqui. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre todas as virtudes. O Aristóteles tem 11, já o Aldino estava acabando de me falar aqui em alguns lugares, já são 12. O Tem Sponville já são... alguns materiais escolares que eu dei uma olhada de ensino médio, eu tô colocando 12. No livro, a ética do Nicômago tá essencialmente 11. O Sponville já cresceu esse bolo aí, já são 18 na visão dele, ele já acrescentou umas virtudes modernas, até ele cita o humor como sendo uma virtude, porque hoje está cheio de gente amarga, né? Então ele acha que você ter bom humor na situação atual é uma coisa positiva. Então vamos ver o que a gente consegue debater, vai depender também do andamento da conversa. Quem quiser falar, dar uma opinião, o negócio aqui é livre, não tem esse papo de tipo, vamos entrar na fila, é só abrir o microfone e já falar, colocar a opinião para rodar, para a gente poder fazer uma troca, como se a gente estivesse numa mesa de amigos conversando, né? Então, assim, eu vou começar, porque como eu tenho mais virtudes que o Aldino, eu vou queimar umas minhas para poder acompanhar dele, assim, e aí eu já passo a bola para ele. Olha, o Comte Sponville, ele enxerga a virtude como uma coisa que ela não pode ser ensinada. Você pode ler um livro, você pode ouvir uma opinião, mas a virtude é uma coisa que você tem que pegar pelo exemplo. Então, assim, o ideal é você ter boas atitudes e com essas suas boas atitudes você incentivar atingir as pessoas e fazer com que elas passem a ter comportamentos positivos. E assim, eu concordo muito com ele, eu sempre fui muito dessa tese, né, do faço o que eu faço e não faço o que eu falo, então eu acho que a gente tem que mostrar a coerência entre o pensamento e a atitude. Então, assim, ele considera as virtudes categorizadas entre as clássicas, que aí entra um pouco dentro do campo do Aldino, e as outras virtudes mais modernas. Na visão dele, a polidez, que é a educação, né, seria uma virtude, porém seria uma virtude pobre, ela seria uma virtude fraca, mas ela é necessária, porque a partir da educação você consegue ter acesso a ser ouvido, porque se você já chegar com as 4 pedras na mão, ninguém vai nem te escutar. Então, o mínimo é você ser educado. Porém, a educação muitas vezes pode ser considerada um defeito a partir do momento em que ela esconde também o lado mal. Porque o cara pode ser um sacana, um assassino, um criminoso, mas ser um cara educado, gentil. Então, de uma certa maneira, ele disfarça aquele lado mal. Então, ela é uma virtude que a gente precisa tomar cuidado. Mas ela é necessária para a gente poder começar a discutir o resto, né? Aí ele já parte para a próxima virtude, que aí eu acho que é interessante a gente até começar um debate sobre ela,
que ele enxerga a fidelidade como uma virtude. E não só a fidelidade, aquela fidelidade marido-mulher, aquela fidelidade irmão-irmã, mas a fidelidade principalmente aos seus próprios princípios. Você ser fiel a você mesmo. Então, você ter aquele seu conceito moral, aquele seu conceito ético e social, e você manter aquilo, você ser fiel aos seus princípios. E ele diz que essa virtude, a fidelidade, ela está muito ligada ao passado, porque você se mantém fiel e você se mantém firme ao que você já viveu e já absorveu e considera como uma coisa positiva para você. Então, ela entra um pouco em discussão em relação à fidelidade amorosa, porque a fidelidade amorosa está muito sujeita à influência do futuro. Porque você não sabe o dia de amanhã, de repente você conhece uma outra pessoa, se apaixona e aí você parte para uma próxima. Então, a fidelidade amorosa não é esse tipo de fidelidade a qual ele se refere. Ele cita mais essa questão íntima, essa questão sua com você mesmo, né? Aí eu acho que o Aldino já pode falar um pouco sobre isso, porque ele já estava até conversando um pouco comigo, esse lance de você ser aquele cara que não vai muito pela cabeça dos outros, né? Não ser Então, piolho, né? sensacional. Então eu já vou até passar a bola para você também dar a sua visão sobre essa ideia da fidelidade. Então, é muito importante você ter na sua cabeça os seus princípios, né? Tipo, eu acho isso certo, eu não acho isso certo. E o importante na minha visão, a fidelidade é uma questão tipo de você não se influenciar, você não ser maleável nos seus princípios por uma opinião diferente, porque uma pessoa fala que você está errado, por uma situação que te coloca em dúvida. Para mim, quando você tem esse princípio da fidelidade dentro de você, para a sua ética, para a sua moral, para o seu senso de certo e errado, você não deixa ele maleável, você não flexibiliza. Não, o certo é o certo e o errado é cobrado, é poucas ideias, tá ligado? E também tem que ver o seguinte, você vai aderir essa fidelidade a uma ética, a uma moral pré ou uma construída. Por exemplo, você pode passar a sua vida inteira, digamos, no ateísmo, você viver segundo você viver com seus pensamentos. Não sei, acontece algum episódio na sua vida, você decide entrar, vamos supor, para o budismo. Que se converte ao budismo e tal. Aí você passa a seguir outro tipo de ética, outro tipo de moral, outro tipo de pensamento. Então você tem que ver se essa flexibilidade entre a sua ética particular, ela vai ser influenciada por um fator externo, né? Pelos outros, por outras formas de pensar. Porque você pode sim chegar numa harmonia onde você equilibra o seu com a nova, né? A nova que você aderiu, mas nessa questão de fidelidade eu acho que é você se enraizar. Ou você parte realmente de vez para uma nova, que também não é errado você mudar, só que você tem que se manter fiel. Não, agora é isso e pronto, isso acabou. É sem meio termo. Então, eu acho que essa questão da felicidade, perdão, da fidelidade é uma questão um pouco de você ser, tanto de ser honesto com você, quanto você ser decidido no que você consegue julgar dentro de você, tá ligado? Isso daí é muito importante. Aí a Ana está perguntando aqui para nós, qual é a diferença para nós entre a ética e a moral? Então, mano, eu vou até contar uma história aqui. Quando eu comecei isso da ética, eu lembro exatamente como foi. Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia no ensino médio, no segundo ano. Ele era um professor bem da hora, tá ligado? Ele não ficava ali da sala de aula, ele levava nós no pátio. Eu lembro até hoje. Eu tava tomando sol sentado na cadeira lá nos banquinhos de pedra, com um livro de filosofia aberto na mão, aqueles livros de ensino médio, grossão, pá. Aí eu vi qual é a diferença de moral e ética. Até onde eu me lembro, naquele livro estava escrito que moral é uma coisa conjunta. Moral é uma coisa que um coletivo adota, e a ética já é uma coisa um pouco mais interior, né? A ética é mais um senso de certo e errado. A ética já é uma coisa um pouco tipo, putz, será que eu gostaria que fazer isso? Agora a moral
é tipo assim, pô, será que o meu coletivo vai aceitar que eu faça isso? Pô, será que a rapaziada vai me julgar, tá ligado? Eu lembro que era alguma coisa assim. Eu lembro que o meu raciocínio de começo da ética foi uma fita assim, tá ligado? Mas você está certíssimo, é exatamente isso. A moral é uma construção da sociedade, é uma construção coletiva, mesmo porque ela pode ser diferente entre os coletivos. Por Sim, exemplo, das diferentes culturas, o que é moral para um, de repente, não é moral para outro. Então, é uma coisa que, com o decorrer do tempo, ela vai sendo construída aos poucos, né? Com os costumes, as tradições, aí entra muito da ética individual das pessoas que pertencem àquele coletivo. Então, ela é um conjunto, né? Tanto é que uma é considerada um estudo, uma ciência, né? E a outra é mais considerada uma questão social, é mais estudada pela sociologia. E isso é muito interessante, porque se a gente for pensar, o que a gente está vivendo muito hoje em dia é uma crise de moral, porque até então a gente tinha uma estrutura social brasileira que a gente aceitava como um senso comum, né, que todo mundo concordava com aquela conduta, e agora ela está sendo posta em questionamento porque algumas pessoas estão surgindo e questionando aqueles comportamentos e dizendo, olha, mas a gente tinha esse comportamento, mas ele era hipócrita, não é bem assim. Agora a gente é diferente, então vocês vão ter que aceitar essa diferença. Então, até a moral que a gente tem como padrão, como aceita naturalmente, ela está sendo questionada e ela está entrando meio em crise ultimamente, né? E a gente fica meio confuso, porque a gente pensa, puxa vida, será que tudo aquilo que a gente aprendeu e viveu até hoje estava errado? Ou será que de repente estava certo e agora as pessoas já não, sei lá, já não consideram mais aquilo e estão mudando, as cabeças estão mudando e a gente tem que se adaptar ou não, a gente tem que manter firme aquilo que a gente achava e lutar para que não seja destruído, né? Sei lá, tá uma coisa meio doida na nossa cabeça. Aí entra aquele lance de uma outra virtude também, que é a temperança, né? Que aí ele coloca que a gente tem que ter uma certa moderação no que a gente faz e no que a gente pensa. A gente tem que pensar antes. Pô, eu vou fazer isso aqui, mas de repente isso daqui vai afetar aquela pessoa. Será que vai afetar de uma maneira positiva? Será que vai afetar de uma maneira negativa? Faço assim mesmo? Não faço? Como é que a coisa funciona, entendeu? Como é que eu vou agir de maneira a que as minhas atitudes tenham sempre um impacto positivo na maior parte das pessoas? Claro, isso quando eu sou bom, né? Porque quando eu sou ruim, eu não, não, eu não tô nem aí. no meu vídeo das 11 virtudes, eu cito a temperança assim. Parça, a temperança é você saber curtir o baile, é você também não pagar de comédia, é você não sair, tipo, metendo louco, chaveando, trocando os pés pelas mãos, fazendo, tipo, loucura, fazendo, tipo, é você ser equilibrado, é você curtir, é você não deixar de curtir, é você não se isentar, tipo, como do exemplo do baile, é você não se isentar da dança, você não se isentar da socialização, e também você não pagar de comédia, né? Você não ficar moscando, tipo, ficar fazendo merda, chamando atenção, pagando perreco, atrasando o lado de ninguém, tá ligado? Agindo sem postura. Então, a temperança, na minha visão, para Aristóteles, é você agir com equilíbrio. É você saber fazer sua parada, é você saber fazer seu rolê, é você saber curtir, você curtir seu rolê, só que sem se isentar da sua diversão, sem se isentar de você, da sua vontade, mas também não ser extravagante, né? Não ser. Não arrumar perreco, é você ser equilibrado, é você ter postura. Tanto que a temperança é a virtude que mais chega perto do conceito de equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio nas suas atitudes, nos seus pensamentos, em tudo. E a temperança ela é muito importante, porque é uma das coisas que mais falta hoje em dia, né? O pessoal, qualquer coisa que se fala já quer levar para os extremos, o pessoal não sabe manter um diálogo, o pessoal não sabe conduzir uma conversa, não sabe conduzir um almoço em família, não sabe conduzir um papo no serviço, já quer levar para os extremos, então, tipo assim, fica feio, né? Você não pode agir pelos extremos, você tem que agir no equilíbrio. Pô, o cara tá falando um negócio, eu não concordo.
Eu posso não concordar, você tem o direito disso, você deve questionar isso. Só que você já pagar perreco, já agir, tipo, desequilibradamente, apontando o dedo da cara do seu próximo e falando, você tá errado, se ser isso, se é aquilo, não sei o que, já taxar o cara de mil coisas, aí você não tá tendo equilíbrio nas suas próprias atitudes, nas suas próprias palavras, né? E outra coisa que eu acho que está faltando também, que aí também é outra das virtudes citadas, é a generosidade. É a capacidade que as pessoas têm de deixarem o que é o interesse próprio, o pensamento delas, em segundo plano, para poder ceder alguma coisa a alguém, seja um espaço, seja uma palavra, seja uma concordância, uma ideia, mas abrir mão do indivíduo em nome do outro, né? A partir do momento em que você tem um olhar mais aberto para o próximo, que aí você também aumenta o amor próximo, a empatia. Quando você é uma pessoa generosa, eu acho que tudo flui de uma maneira melhor. Eu acho que é mais fácil de você conseguir lidar com as adversidades, eu acho que você ajuda as pessoas a evoluir, eu acho que você mesmo evolui como ser humano. Então, a generosidade eu encaro como sendo uma virtude muito fundamental também. E aí se coloca a coragem como uma outra grande virtude. O que é coragem, né? Na visão aristotélica, por exemplo, que é lá no passado, que de repente coragem era uma coisa bem diferente do que é hoje. Coragem, na minha visão para Aristóteles, é tipo assim, o corajoso é aquele que enfrenta de peito aberto, aquele que sustenta a sua palavra, mas também é o cara que sabe recuar. É o cara que sabe recuar quando precisa, é o cara que sabe que, tipo, quando ele tá entrando numa caminhada que não é legal, ele sabe se retirar. A retirada estratégica não é covardia, ela é uma coragem. Você teve coragem de se preservar, você teve coragem de tomar uma atitude para recuar. Então a coragem ela não é questão tipo um julgamento de você de covardia, não, é um pensamento um pouco mais até racional. Pô, tá difícil, não vou conseguir. Recuada estratégica porque você tem que ter coragem para tomar essa decisão, mas coragem também no sentido de avançar, de você peitar as coisas, você ir para frente e você não parar seu progresso. Agora, na questão da generosidade, eu interpreto assim, a generosidade você não pode ser otário. Otário nos dois sentidos, você não pode ser otário de deixar os outros passar a perna em você, mas você também não pode ser otário de querer só passar a perna nos outros pagando generoso. Você não pode, tipo assim, abusar dos outros. Então, tipo assim, a generosidade é um ponto de equilíbrio, é você saber ajudar seu próximo, é você não ser impiedoso, é você não ser, tipo, sabe, aquele cara friozão, sabe, que não se importa. Você não ser isso, mas você também não ser aquele cara que todo mundo passa a perna fácil. Que querendo ou não, o ser humano também tem o seu lado maldoso, o ser humano também tem o seu lado malicioso. E então você não pode ser tipo assim, aquela pessoa totalmente que abraça todos os BO, que pula na bala de qualquer um. Não, você tem que saber quando que realmente a generosidade pode ser usada, pode ser exercida. Porque tem vezes que os caras podem utilizar da sua generosidade para te passar a perna, para te dar um calote, para te colocar numa fria, te jogar numa bala errada. Mas você também não pode ser aquele cara friozão que não tem compaixão de ninguém. A Ana queria falar, pode falar, Ana. Só abre seu microfone. Não, então, eu estou gostando muito da discussão de vocês, porque na verdade eu concordo muito com o que ele falou agora há pouco. Eu esqueci seu nome. Aldino? Aldino, desculpa, Aldino. Eu até anotei aqui, mas eu não tinha visto. Então é o seguinte, eu concordo plenamente com o que ele falou em relação à generosidade, porque eu acho assim, qual é a diferença entre uma pessoa ser considerada generosa e uma pessoa ser considerada fraca? No meu ponto de vista, eu acho que é a forma como ela age. Então, se, por exemplo, ela é uma pessoa que ultrapassa os próprios limites para ajudar outra pessoa, ela pode ser tida como uma pessoa submissa, uma pessoa que é desequilibrada, uma pessoa que não sabe ajudar. Eu acho que as pessoas generosas, genuinamente, são aquelas que conseguem reconhecer quem precisa realmente de ajuda e dar a ajuda que a pessoa realmente precisa, e não além.
né? Eu acho que é aquela história, se você ajuda uma pessoa a fazer uma coisa que ela poderia fazer por ela mesma, você está tornando ela uma pessoa dependente, fraca, e você está, na verdade, desperdiçando um tempo seu numa situação em que não seria uma generosidade, seria simplesmente você adotar essa pessoa como, né, uma pessoa dependente. Eu acho que é por aí. Eu concordei com o que ele falou, eu acho que não pode ser otário. Isso. Então aí a gente estava falando agora sobre essa questão da generosidade balanceada com Coragem. eu diria coragem, e aí eu não diria nem uma esperteza, eu diria uma sabedoria, né? De saber como você balancear a coragem, a generosidade e o não se fazer passar por trouxa, né? Não se deixar aproveitar, né? Que aí entra o lance da justiça. Tem a justiça, que está vinculada às leis e ao se fazer valer as leis, e tem a justiça, que é aquela noção da equidade, né? De que o que você tem o direito de ter, eu também tenho o direito de ter, e o que eu não devo fazer, você também não deve fazer. Então, são dois segmentos distintos da justiça, que a gente tem como materialmente fazer valer, que é a parte legal, né? Que a gente vai lá e aplica uma lei e a justiça, em tese, é feita. E tem aquela outra parte, que é a parte da equidade, da igualdade, do compartilhamento de direitos, que aí é uma questão que a gente, como cidadão e ser humano, que tem a capacidade de colocar isso em prática. E nem sempre a justiça consegue alcançar isso. Porque muitas vezes o que é justo legalmente não é o que a gente considera justo socialmente. Então, assim, muitas vezes a gente entra em conflito, né, em relação a isso. Até onde a lei é justa? O que é ser justo? Né? O que é justiça? De repente, a gente não sabe muito bem mais o que é isso. Então, tá tudo sendo questionado, né? Eu parto tipo assim. O princípio de justiça que eu vejo ele é inato. Ele é uma coisa que você já nasce com ele, que é o quê? Que é a de não agressão. Você não gosta de ser lesado, você não gosta de que te passe a perna, você não gosta de ser ferido, você não gosta de ser machucado, você não gostaria de ser morto. E eu acho que o senso de justiça que nasce nos homens, o senso de justiça que a gente tem por essência de ser humano, é esse tipo, mano, eu não quero que a pessoa tome o que é meu, eu não quero que a pessoa tome uma propriedade minha, eu não quero que a pessoa me lesione física, emocional, psicologicamente, eu não quero não quero nenhuma agressão, nenhum tipo de agressão, nem a mim, nem as coisas materiais que é minha, tá ligado? Minha casa, meu carro, meu cachorro, meu gato, minha família, meu celular, tudo. E é interessante isso porque você tem o primeiro código de leis da história, que é o Código de Hammurabi, que foi escrito acho que há uns 4.000 anos atrás, uns 3.000 anos atrás, se não me falha a memória, por aí. Eu sei que ele foi escrito acho que 2000 e pouco antes de Cristo, por aí. Isso foi na Mesopotâmia. Não é se eu não me, ele é o compilado de leis reais mais antigos, só que ele não foi o primeiro sistema de justiça. Há alguns arqueólogos que ainda debatem que em alguns lugares da Mesopotâmia, da Suméria, já teriam alguns sistemas mais primitivos, mas o primeiro realmente que entrou em vigor, que foi eficaz, foi o Código de Hammurabi. E ele era aquele código olho por olho, dente por dente. Você matou, você vai morrer. Você lesionou, você vai ser lesionado. Você roubou, você vai ter que reconstituir. Você, sei lá, quebrou a perna de um cara, o cara vai quebrar a mesma perna que você. Quer dizer, você vai ter a perna quebrada mesmo que o cara, no caso, né? Enfim, e você parte por princípio desses primeiros conjuntos de leis, né, esses primeiros sistemas jurídicos que a gente teve na humanidade, com uma coisa muito crua e muito baseada nisso. Eu não quero ser lesionado, eu não quero que a pessoa me agrida, eu não quero ser que nenhuma posse, nada meu seja agredido por um segundo ou por um terceiro. E a justiça essencialmente é isso. A justiça essencialmente para mim é o ser humano dizendo você para cá, eu para cá. Isso é justo. Agora, claro que hoje em dia você já tem a questão mais
empetecada da coisa, né? A coisa que é o Código Penal, que é a CLT, que é todo o Código de Leis brasileiros, né? Que aí entra algumas coisas que você pega e você lê e fala assim, putz, grila, mas isso aqui é justo? Isso aqui é justo para quem paga imposto? Isso aqui é justo para o contribuinte? Isso aqui é justo para quem, sei lá, tem uma dívida, que fez uma dívida, que não tem condições de pagar? Isso é justo com o trabalhador? Isso é justo com fulano, com ciclano? Então você tem esses dois princípios de justiça na minha visão. Você tem a sua justiça, que ela meio que instintivamente nasce com você, que é o de não agressão, e você tem essas leis mais empetecadas, né? Que aí é toda a burocracia que os engravatados faz, né? É muito complexo mesmo esse negócio, né? Porque ainda mais hoje, em que você vê tantas coisas, tantas pessoas estão agindo contra as leis, principalmente a Constituição, que é a maior de todas as nossas aqui, e elas parecem que não estão pagando devidamente, né? Por essas infrações, vamos dizer de uma maneira mais suave. E aí você começa a questionar, caramba, se nem a Constituição está sendo seguida à risca e muitas vezes ela é descumprida e a punição a essas pessoas, quando acontece, demora tanto para acontecer, por que eu vou seguir a lei? Por que eu vou ser uma pessoa justa? Então, assim, não é a primeira coisa que você pensa é isso não é justo, porque a justiça parte do princípio em que você tem que fazer o que você quiser fazer e eu também posso fazer o mesmo que você se eu quiser fazer. Então, por exemplo, sei lá, se você quer atravessar a rua fora da faixa, eu também tenho esse direito. A justiça deveria me garantir que a gente tenha direitos equivalentes. Então você começa a contestar. Você tem que ter essa noção de justiça, seja pelas leis ou seja pela equidade de direitos, você tem que ter essa noção muito clara dentro de você para você não derrapar. Para você não falar assim, ah, não, mas se aquele cara tá fazendo isso, mesmo sendo uma coisa que não é uma coisa tão legal assim, mas ele tá fazendo, é justo que eu também faça. Não, não é assim, né? Não é assim. Não é porque aquela pessoa tá tendo determinadas atitudes, por mais, sei lá, corretas que possam Questionáveis, né? parecer, exato, que você vai poder ter, você vai ter que ter esse mesmo direito, né? Você tem que ter uma certa noção da sua parte individual do que é justiça. Eu, por exemplo, acho super injusto ter gente que mora na rua. Eu acho um absurdo ter gente que mora na rua. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa e tirar essas pessoas de lá, né? Aí eu acho que a gente também pensa um pouco numa outra questão que é a grandeza de espírito, né? Que para Aristóteles isso era uma grande virtude, né? Que é Com você ser um certeza. cara magnânimo. A Renata tá querendo falar também, ó. Renata, Pode falar, pode, cara. pode falar. Então, primeiramente, bom, eu não falei aqui ainda, então agradeço ao Dino por estar aqui com a gente, trazer um pouco de filosofia. Eu, particularmente, estudei numa escola judaica, então eu nunca tive esse acesso à filosofia. Então, tipo, o que vocês estão passando aqui, o que eu li, é o que eu sei de filosofia. Mas, enfim, só complementando um pouquinho sobre o que a Fabiola falou, sobre justiça, é muito engraçado você olhar para a sociedade e pensar nisso. Porque, por exemplo, como ela mesma disse, você pode atravessar a rua na fachada, como é o certo, e você pode atravessar no meio da rua. Vou dar um exemplo. Em Israel, se você atravessa fora, você leva uma multa. Então, é muito de cultura para cultura, é muito, sabe, vai muito assim, é muito. Isso se integra em tudo. Então, se você olha para a política hoje, você vê presidentes e Congresso e Senado fazendo corrupção, né? E para eles tá certo, tipo, beleza, eu vou roubar dinheiro aqui da educação, da saúde e o povo brasileiro que se ferre. E sabe, não é assim, mas para eles, esse é o sentido de ética, de moral para eles, e o que não faz o menor sentido, né? Enfim, é isso. Só para fechar, eu fiquei um pouco instigado de falar, que você pegou o teu assunto. Você falou o sentido tem pessoas que moram na rua. Para você ver como a justiça é questionável, a justiça no papel ela é questionável. Em contraste, você tem vários moradores de rua, mas você também tem auxílio moradia para política. Sim.
Você tem salários Não enormes, faz você tem sentido. melhores benefícios, só que você paga com dinheiro público, mas em contraste você tem milhões de pessoas na rua. O que é justo para um não é para outro. Aí Sim, você já começa a perguntar aqui, o que é a justiça? Por isso que para mim a justiça é uma coisa inata. A justiça é uma coisa que já vem da pessoa. A justiça não é o que está escrito no livro, não é o que está escrito na Constituição. A justiça não é isso. Aquilo é um compilado de coisas, o manual de como ser brasileiro, digamos assim, né? O manual de como ser brasileiro, entre aspas. E aí você vê, né? Quantas coisas questionáveis que é dito que é justiça, mas se você for parar e refletir na realidade, nua e crua, que é na verdade uma grande injustiça legal. Não é uma coisa muito louca, assim, porque a gente deposita a nossa esperança nas leis, nos juízes e no judiciário, e são os caras que são os guardiões da justiça, porém, eles não fazem a justiça que a gente considera justa. Mas eu Então, acho que a questão que foi colocada em relação à moradia e a ajuda à moradia, para mim é privilégio, né? Então, acho que quando você tem privilégios, você foge da justiça, né? Por que que uma pessoa merece mais do que a outra, né? Exatamente. Aí deixa de Teoricamente, ter. estamos uma democracia, né? Não É, deveria acontecer exatamente. isso. Não deveria, exatamente. aí já Acho entra que, aquela outra. Fala, pode falar, Renata, pode falar. acho que muito do que o Brasil passa hoje é um reflexo dessa questão mesmo de justiça e de, como você mesmo disse, Fabiola, sobre aquela juíza que falou, a gente não faz justiça. Quantos políticos que, que fizeram coisas super erradas estão aí soltos e pessoas de rua que roubaram uma maçã porque não tinham o que comer estão presos até hoje? E quantas pessoas vão para cadeia por prisão preventiva, mesmo antes de ser julgado? E nunca acontece esse julgamento, sabe? Então, eu vejo muito hoje essa questão de como o Brasil passa de estarmos em meio a uma pandemia e a gente não tem ministra da Educação, não tem ministra da Saúde, o presidente fingindo que tá tudo certo, rindo e tomando cloroquina, sabe-se lá se é bom ou não. E, sabe, é muito complexo você falar sobre justiça no Brasil. É como até o Aldino falou, é uma coisa que você não consegue definir, principalmente na nossa realidade. Tá complicado o negócio aqui mesmo, tá complicado. E aí eu acho que ainda tem aquele problema que até estava começando a falar da grandeza de espírito e da compaixão, e a impressão que eu tô tendo ultimamente é que não existe mais isso aqui. Claro, existem pessoas boas, sem dúvida. Eu acho que inclusive a maioria dos brasileiros é bom. Eu acho que assim, o problema é que os maus, além deles fazerem barulho demais, eles estão oprimindo os bons, porque chegou um momento em que a gente fica pensando, putz, a pessoa não pode saber que eu sou muito boazinha, senão ela vai achar que eu sou trouxa. Então, assim, eu sou um cara legal porque eu ajudo os outros, eu tiro de mim para dar para os outros, eu tenho essa compaixão, eu tenho essa grandeza de espírito e tal. Mas aí eu sou considerado, você fica aí ajudando vagabundo. É por isso que as pessoas não saem da situação que elas estão. Porque tem gente trouxa igual a você que tá lá sempre ajudando. Então, assim, parece que ter compaixão, ter um espírito bom, um espírito grandioso, para nós hoje virou sinônimo de otário no Brasil. Sim. Então, né? Então é muito doido, porque aí nada mais funciona. Aí não funciona a justiça, aí não funciona a igualdade, aí não funciona a fidelidade, aí não funciona a prudência, não funciona nada. É um efeito dominó, né? Exato. E aqueles poucos que fazem, tipo, não são vistos. Assim, eu tenho visto muito, muito mesmo, entre a comunidade judaica, assim, que eu tenho mais acesso, as instituições mesmo fazendo cestas básicas e tudo mais, entregando, tipo, em locais muito pobres. Toda semana, pelo menos 2 instituições eu vi entregando comida para as pessoas de rua. Então, tipo, são essas que fazem, mas, pessoalmente, vocês viram? Vocês chegaram a ver pessoas que estão fazendo isso? Eu sou eu uma conheço. dessas pessoas. Eu conheço algumas
Eu acompanho uma Yalorixá do Rio de Janeiro, que o nome dela é Mãe Márcia de Obaloaiê, que eu sou de religião afro e tal. E eu vi, ela postou uns stories, ela conseguiu arrecadar, não sei se era 30 cesta básica, alguma coisa assim, com a ajuda dos filhos de santo, da casa, ela Sim. montou bacana. E ela saiu distribuindo pra galera do Rio, sabe? Da periferia, essas coisas, o pessoal que foi prejudicado pelo coronavírus, que acabou perdendo emprego, que acabou tomando quebra de contrato, sabe? Que o Sim. auxílio não foi aprovado. Tipo, eu vejo que tá tendo bastante movimentação. Eu vi que Tem, teve mas bastante artista, teve uma galera que se solidarizou. Só que é aquilo, né? Uma coisa ruim toma mais notoriedade do que uma coisa boa. Uma notícia ruim bomba muito mais que uma notícia boa. você não vê no jornal passando isso, pessoas ajudando, mas você vê o. Tipo, qualquer coisa, morreu 1.000 pessoas hoje. E aí passa o jornal inteiro falando, morreram essas 1.000 pessoas. Sim, é importante, mas e as coisas boas, sabe? E tem. Tem Com Tem. certeza, né? sim. Nesse momento de pandemia, até dando um spoiler aqui do meu canal, o pessoal me pede muito para falar de Schopenhauer. Eu estudei ele, eu não estudei o livro, ainda não consegui pegar o livro, mas eu já tô na bota para arrumar. Mas assim, Schopenhauer fala de muita coisa e ele joga um balde de água fria muito grande na esperança. Ele fala que desejo é sofrer, esperança é sofrer, que desejo por viver é uma coisa meio contraditória, é uma coisa que não vale muito a pena, tem a questão do tédio, do sofrimento. Então, o pessoal me pede bastante, mas eu, no meu particular, acho meio antiético trazer isso nesse momento. Porque você tem um momento onde muitas pessoas estão morrendo, onde muitas pessoas estão com casos na sua família e você jogar um balde de água fria, segundo a palavra de um cara, bem embasado na teoria dele, pô, eu vou estar corroborando pra galera perder a esperança de que, tipo, a gente pode superar isso, que aquele seu familiar que infelizmente tá adoecido, tá numa UTI, tá com um respirador, ele não vai sobreviver. Pô, isso pra mim é antiético, então eu prefiro até dar um tempo pra passar, pra gente ver se a gente consegue dar um passo, se Deus abençoar, pra conseguir aliviar toda essa questão sanitária, da saúde, e para poder trazer esse cara, porque realmente, se eu trouxer, eu tô vendo que, meu Deus, vai ter gente que vai abraçar as ideias do cara e vai falar, tamo ferrado. Já era, acabou, tá ligado? Só um adendo aqui, porque eu acabei de discutir sobre essa questão de pandemia com os alunos. Na verdade, a gente tem uma série de pandemias que a gente deixou passar em branco, né? Essa pandemia do coronavírus, ela está muito mais agressiva e realmente deixou a gente presa em casa. Não interessa a classe social, não interessa o poder aquisitivo, a gente está preso. Mas a gente tem outras pandemias que estão ocorrendo há décadas. Uma delas é a pandemia da AIDS. A outra é a pandemia da obesidade, a pandemia das emoções, pessoas depressivas, a pandemia. Então, assim, se você parar para pensar, pandemia da fome, se você parar para pensar, a gente foi amortizando essas pandemias dentro do nosso dia a dia, da nossa correria. E como a gente, de repente, consegue se garantir de alguma forma dessas pandemias, né, dessas outras pandemias, a gente não acabou não vivenciando isso do jeito que a gente está vivenciando a pandemia do coronavírus. Acho que é isso que está acabando com a gente em relação a, né, fazendo a gente parar para pensar, finalmente. Então, eu acho que nesse ponto, a pandemia do coronavírus é uma pandemia muito valiosa nesse sentido de revisão de valores, né, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Quer dizer, o que é essa sociedade brasileira que a gente achava que era uma sociedade extremamente democrática? Democrática onde? Né? É uma sociedade de pessoas que se ajudavam, solidárias e tal. Não sei o que. Não, a gente está vendo muita gente que não é solidária. Né? A gente está tendo exemplos, inclusive, que vem de cima, de falta total de empatia, solidariedade, honestidade, comprometimento com o outro, e a gente elegeu esse pessoal. Você chegou a falar de esperança, e aí ontem, se eu não me engano, anteontem, saiu a nota do MEC falando que o Enem vai ser em janeiro, se não me engano. Como vai ser em janeiro, se a maioria dos alunos que puderam votar, votaram
em maio, para eles terem mais tempo de estudar por conta de todo esse sistema, e aí você fala, tá, e agora? A pessoa que passou o ano estudando, a pessoa que não tem, de redes públicas, que não tem acesso à internet, ou se tem, é muito fraca, não conseguem ter aula, fica muito difícil. Um aluno ser autodidata, olha, eu falo de mim, é muito difícil ser autodidata. Eu aprendo muito mais com o professor me ensinando, mesmo que seja via EAD, do que tendo que aprender sozinha. Então, imagina pessoas que estão prestando vestibular, sabe? É muito complexo isso. Muito complexo. E aí, se é um concurso público que pega exatamente essas pessoas, o Enem, né? Porque em São Paulo é o principal vestibular, né? A PUVET. Mas em tipo, todo o Brasil pensa no Enem e fala, quero rede pública. E aí acontece isso, é como se a opinião do brasileiro não valesse. Enfim, tudo que está acontecendo, essa instabilidade no governo, de não ter ministros, tudo, isso traz uma instabilidade para a democracia, sabe? É muito difícil isso, é muito complexo. Você hoje falar, eu não sei como vai ser o amanhã, sabe? É muito difícil você pensar em justiça, é muito difícil você ter esperança quando o seu próprio governo, alguém que deveria te representar, que você votou nesse governo, não te ajuda. Concordo plenamente com essa questão do Enem, porque eu penso assim, tá, os caras falam, ah, mas todo mundo hoje em dia tem celular, tem internet. É a galera do Não, interior, a galera que mora na roça, que não chega nem sinal de telefone, quem dirá internet. Penso nesses caras, os caras que quer cursar é, os caras criados no campo, que tem um sonho de ter um estudo, de poder vir mais para os centros urbanos para poder estudar, para poder se profissionalizar, para poder trazer um conhecimento amplo e, pô, exercer isso na escolha de vida dele. Porra, na casa do cara não tem nem encanamento, eles pegam água do poço. sim. Como que eles vão conseguir estudar? Na onde que eles vão conseguir competir com o mesmo filhinho de papai de um deputado que mora no condomínio mais caro da cidade deles, com internet de mil megas, sem pacote de empresa, tá ligado? Ilimitado. Onde que tá a justa concorrência, né? Essa não é a realidade do Brasil, né? Tipo, se eu não me engano, são 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Você quer que a pessoa tenha internet. É, é muito triste essa realidade. Sinceramente, falando pessoalmente, eu não tenho esperança nesse país. É complicado, é complicado. É por isso que a gente tem que votar. É aí que tá. É aquilo que a gente estava falando agora há um pouco tempo atrás sobre os bons e os maus. Os maus eles estão oprimindo tanto os bons que os bons estão desistindo. Se os bons desistirem, o mal vai dominar. Então, assim, os bons precisam se encontrar. É como você falou, um sozinho não faz nada, mas muitos juntos fazem muito. Vocês, jovens, vocês não têm essa ciência dos números. Vocês são a maioria do país. Vocês mudam essa realidade se vocês quiserem. Vocês só precisam se juntar e ter coragem e confiança de que vão conseguir. Porque vocês carregam esse país. Só o voto de vocês elege um presidente. Só que o que acontece? Como vocês todos estão desesperançosos, vocês todos não, mas uma grande parte, tanto é que a gente teve um recorde de nulos e brancos nessa eleição, porque muitos dos jovens não votaram. Essa não mudança também é culpa de vocês, porque vocês têm que estar lá. Vocês não podem desistir, vocês não podem abrir mão desse direito de mudar as coisas. Porque esses caras que estão lá, essas raposas velhas que estão lá 200 anos só metendo a mão no nosso bolso, não é você que vota neles, não é o Aldino, não é a Júlia, não é a Graziele, não é a Thalia, não sou eu. São os caras mais velhos que estão lá e não abrem mão do direito de escolher. Eles estão fazendo o que vocês têm que fazer. Vocês não podem desistir. Porque se vocês desistirem, a gente está ferrado. Talvez se mais jovens tivessem votado, não teriam passado esses dois. Você já pensou nesse lado? É, 2 anos depois, né, a gente cai na consciência, né, do
Do que muita gente. Eu também vejo hoje em dia muito eleitor arrependido, né? Hoje Sim, tem muito muito. da questão dos eleitores arrependidos. Eu mesmo conheço vários. O pessoal fala assim, eu vou votar no Bolsonaro, que PT não dá, PT não dá. Aí hoje eu converso com você e falo, puta, mano. Fazer o quê? A gente tentou escolher o menos pior, os caras tentam se justificar. Mas nessa questão, eu acho incrível que o pessoal, ele realmente, eles nivelam por baixo. Eles escolhem o menos pior, eles não escolhem o melhor, tá ligado? É, Eu acho que a política, ela devia ser o contrário do que ela. Você não escolhe o menos pior, você não nivela por baixo, você nivela pelo melhor, pelo mais capacitado, pelo mais eficiente, pelo mais sim. inteligente, pelo mais coerente. É uma coisa que o brasileiro, ele é aquilo, né? Ele se acomoda com o menos pior. Não roubando tá bom. Não, cara, não roubar é um dever. Não roubar não tem que ser eslema de campanha de ninguém, eu não roubei. Não, cara, isso tem que ser comum. O eslema de Então, campanha tem que ser, não, eu vou fazer isso, não, eu vou abrir centros de biblioteca pública, não, a gente vai abrir mais faculdades, não, a gente vai investir mais em educação nisso, não, isso, aquilo, outro. Porra, pois é, né? Eu acho que a gente devia nivelar por assim, não por baixo. Não, você tem toda a razão. É isso mesmo. O brasileiro tem uma mania, é aquele complexo, né, do vira-lata. A gente se nivela por baixo. Não, eu vou votar nesse porque é menos pior, é que nem você falou. Tá completamente errado. É um cúmulo mesmo. O cara falar que ele é ser honesto aliás, você vê que dentro das virtudes, e olha que a gente tem aqui um arsenal de virtudes, a honestidade nem entra. Porque a honestidade não é uma virtude, a honestidade é requisito mínimo. É dever. é dever, É, tá? sabe? Tipo, não, vou votar naquele cara porque ele é honesto. Pô, sabe? No mínimo, né? Pô, se ele não é honesto, ele tinha que estar preso, né? Detalhe. É, É um Sim. negócio, é um negócio muito louco isso. E é engraçado que quando a gente é jovem, que a gente acha que a gente não tem poder nenhum, que a gente não muda nada, que a gente não faz nada, a gente acha que nunca vai mudar, nunca vai ser assim. Quando a gente fica velho, a gente já tem a visão completamente diferente. A gente já enxerga que, meu, dá para mudar tudo. Dá para mudar tudo. A gente só precisa ter coragem. Coragem é aquela virtude que a gente falou lá atrás. Aí entra aquele negócio da tolerância, que é uma das outras virtudes. Até onde vai a tolerância? Até onde vocês estão dispostos a aceitar tomarem porrada toda hora? Tudo bem, é legal você estar no diálogo, cede um pouco, avança um pouco, troca uma ideia, existe um equilíbrio, mas isso tem que ter limite. Eu, na idade de vocês, hoje, a minha tolerância já teria chegado ao limite. O que está acontecendo aí fora, Então, eu não tolero. Eu olho qualquer coisa que acontece e falo, tá bom, e agora? Tipo, ridículo o que tá acontecendo, vamos mudar. Mas como você vai mudar se você não consegue ir pra frente? Concordo, o jovem tem que ir à rua, o jovem tem que se expressar, tem que falar, não tolero mais isso, mas a nossa capacidade de conseguir, nossa capacidade, no nosso poder de fazer uma mudança, nesse sentido, é muito difícil, ao meu ver. é o voto. Esse é o seu poder. É o voto. A hora que vocês não votam mais nesses caras, esses caras não estão mais lá, acabou. Acabou. Eu penso também uma outra coisa. Estou escutando todo mundo falar porque eu estou montando uma sequência aqui. Na verdade, o que eu penso é o seguinte: o que você falou, Fabiola, em relação ao poder dos jovens, eu acredito também, acho que é por aí, mas eu acho que os jovens também têm que olhar o poder deles a partir do que eles fazem realmente de uma educação, a partir de uma educação deles. Por exemplo, na pandemia, a responsabilidade pela educação dos jovens que estão recebendo a educação à distância, estão conseguindo receber, é enorme. E boa parte desses jovens não está assumindo essa responsabilidade. Isso tem saído em vários artigos, né, educacionais, falando, olha, tem gente que copia e cola gabaritos, tem gente que vai pelo caminho mais fácil, né? Quando você faz esse tipo de coisa, você está assumindo uma atitude fraudulenta.
E aí a gente pensa, nossa, mas isso aí não é tudo isso, pelo amor de Deus, são jovens. Sim, são jovens, e os valores são formados aí, sabe? Não existe meio ladrão, não existe meio honesto. Ou a pessoa é honesta ou a pessoa não é honesta. Então, assim, eu acho que os jovens só vão ter o poder que a gente está querendo que eles tenham quando eles assumirem a responsabilidade pela própria educação, inclusive. Né? Não colocar só essa questão da educação como sendo parte de responsabilidade do governo. O governo já demonstrou claramente que ele não está interessado em ter jovens que tenham visão crítica. Porque no dia que isso acontecer, a gente derruba esse governo, é claro. Então, a ideia é a gente perceber, não esperemos nada do governo, vamos assumir a responsabilidade pela nossa formação. Então, cabe aos adultos orientarem, sim, e cabe aos jovens aceitarem esse tipo de orientação, numa parceria. O que eu sinto como educadora há mais de 30 anos é que eu luto muitas vezes com os jovens, e são jovens de classe média alta, e também jovens de escolas públicas, classe média baixa. Eles querem ir pelo caminho mais fácil. Não existe caminho mais fácil. E quando você pensa no caminho mais fácil, você automaticamente não está sendo treinado à resiliência necessária para você enfrentar essas situações que são muito complexas, sim. Como derrubar um governo? Como eleger uma pessoa que seja realmente competente e representante da gente? A gente tem que ter visão crítica. A gente tem que ter uma postura de buscar informações em fontes que sejam confiáveis, para a gente conseguir realmente perceber que esse candidato, o que ele está falando é real, é verdade, o que ele fala é o que ele faz, porque se ele está falando uma coisa e está fazendo outra, não vale. Então a ideia, eu acho que é isso, é a gente perceber que esse jovem ele tem que se construir, ele não nasce pronto. Então, é essa questão que eu acho que pega muito, sabe? A gente espera demais de um governo, o governo não vai fazer. São pouquíssimos os governos no mundo que valorizam a educação. Eu posso citar 3, né? Um deles é a Estônia, o outro é a Alemanha e o outro é o Japão. Realmente, são nações que, nossa, valorizam demais a educação, mas a educação é valorizada pelos jovens nesses locais. É impressionante. Essas pessoas colocam o professor numa posição, assim, quase uma divindade. Eles respeitam o professor, eles vão atrás da informação. Eles defendem as suas escolas. O que a gente vê aqui no nosso país? Se a gente parar para pensar, quantas vezes os jovens se uniram junto aos professores para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho para os professores? Dá para contar no dedo. Sabe? Então, assim, é isso que eu quero que a gente pense um pouco, né? Eu acho que a educação é a base de tudo. A base dos valores, a base da competência para mudar esse país, a base até de você ser uma pessoa melhor. Né? Quando você discute coisas do tipo que a gente está discutindo aqui agora, a gente está tendo uma enorme chance de melhorar como ser humano. Né? Mas quantas pessoas se colocam nessa posição? Por exemplo, vocês promoveram esse encontro hoje, tem 11 pessoas aqui dentro. Era para estar lotado isso aqui. Você percebe? É isso que eu quero que passar como informação. Eu acho que a gente tem poder sim, mas as pessoas precisam assumir as suas próprias responsabilidades também, não é esperar só dos outros. Sobre a questão da educação, eu queria comentar só 2 ressalvas. Você falou de 3 exemplos, certo? Eu só não concordo com o do Japão. Porque o Japão tem um alto índice de suicídio dos jovens estudantes por sobrecarga de estudo. A cultura do japonês de estudar é tão doentia que o pessoal ele surta. Lá não é equilibrado, lá é um extremo. Tanto que o Japão tem um índice muito grande de estudantes que se jogam de cima do prédio das escolas, que se enforcam em sala de aula, que se enforcam em casa, porque eles não aguentam a pressão. Então, eu só não concordo no sentido do Japão, porque realmente eu vejo que a cultura japonesa em relação à educação ela é muito extrema. Ela é muito extrema e muito severa e não é uma coisa saudável. Mas o Japão é um dos países com as mentes mais brilhantes, isso, aquilo, outro. Tá, mas você está olhando um contexto de produção ou você está olhando um contexto de vida humana? Você está escravizando os jovens para estudar, para se tornar uma fonte de produção de conhecimento, ou você tá
for dando uma base estruturada de estudo para que eles se cobrem daquilo, não seja uma pressão cultural em cima deles. Eu vejo o Japão muito assim, uma coisa muito, muito extrema. O pessoal lá é maluco, tá ligado? Eu costumo falar, pô, japonês é tudo maluco. Deixa eu só completar essa análise, porque na verdade você está colocando duas coisas unidas como na minha ideia não são unidas, tá? Uma coisa é você pensar em educação e outra coisa é você pensar em mercado de trabalho. O mercado de trabalho no Japão é extremamente competitivo e é muito injusto. Tá? Então, eu estou falando no sistema educacional deles. Eles têm uma educação de base muito boa. Agora, o problema do adolescente e do alto índice de suicídios que existe lá é em relação a cobranças sociais. Cobrança de, por exemplo, se você não passa no vestibular, se você não entra numa empresa boa, você é totalmente discriminado pela própria família. Uhum. Então, é muito sério isso. A questão social, a parte moral é complicada, mas a base educacional deles é invejável. Não, isso que eu quis colocar, mas eu concordo, a sociedade é totalmente injusta. Sim, porque a minha análise eu parto assim, tipo, você pode dar, sim, uma excelente base para estudo, professores altamente qualificados, material, tecnologia de ponta para usar, só que, tipo, a partir do momento que você cria uma cultura que te reprime, que te explora mentalmente, que ferra com o seu psicológico, tipo, eu tenho que passar em tal universidade, senão eu vou ser julgado, não vou conseguir casar, minha família vai me taxar de vagabundo, a sociedade vai me julgar, eu não vou conseguir nada. A partir disso você já começa a pirar, você fica maluco, porque aí você vai reverter a sua vida só para estudar, e é aí que acontece esse fenômeno de um auto-suicídio, porque não é humano você viver para estudar, não é humano. Você tem que estudar sim, você tem que ter uma coisa de qualidade, só que não é humano você viver, e ainda mais na juventude, né? Na juventude que o hormônio é a flor da pele, você tem cheio de desejos, cheio de pensamentos, cheio de coisas, você reprime tudo, toda a sua natureza humana, toda a sua natureza juvenil, para focar unicamente nos estudos. Tem que ter equilíbrio. Sim, exatamente. Por isso, só esse caso do Japão que eu acho que é meio extremo. Eu acho que é extremo, mas sim, os caras têm uma. Putz, as escolas dos caras é um palácio aqui, tá ligado? Quem dera que a gente tivesse isso. E sobre a questão do colar no EAD, né? Eu vejo isso influenciado por dois motivos. Primeiro, você tem a falta de apoio do governo e a falta de estrutura na escola. Eu falo isso por quê? Porque o curso EAD já faz 2 anos. Eu faço faculdade de História e eu sempre fiz 100% online. Eu fiz minha faculdade totalmente online, eu só presto prova no meu polo, que é ali no Taquaral. E tipo assim, realmente você tem que ter disciplina, você tem que realmente se cobrar de estudar, você tem que acompanhar as videoaulas, tem que acompanhar, baixar o livro didático, fazer essas coisas, tal. Só que, como eu estou falando de uma abordagem universitária, é muito diferente do ensino médio. Os professores usam outra linguagem, a gente que se vire para alcançar material complementar, essas coisas. Então, a faculdade já traz consigo uma responsabilidade de adulto. Mas em contraste com o ensino médio, você tem lá, vamos supor, você acaba não tendo material de apoio ao estudo, você acaba tendo uma aula desestruturada, às vezes, tipo assim, o professor não sabe como ele vai ensinar, às vezes o professor não domina a ferramenta, não sabe fazer uma sala no Zoom, não sabe utilizar a tecnologia por N motivos, né, por N variáveis. E isso acaba atrapalhando também o desempenho do aluno. Sim, tem muito aluno que quer pegar, burlar o sistema, passar a perna, vou fazer a prova no PC, pega a resposta no celular, vou fazer a resposta, fazer no PC, vou pegar fazendo celular, pegar no PC. Sim, isso é uma coisa desonesta. Só que, como a pandemia foi um negócio muito louco, né, aquele efeito dominó, a gente nunca teve estrutura para suportar isso, principalmente na educação, que essa educação é sucateada. A gente não tem estrutura para isso. Então, tipo, não que seja justificável, mas uma coisa pode acarretar a outra. A falta de base, tanto por parte da escola, por parte da abordagem do professor, quanto do Estado, pode influenciar o aluno. Falar assim, putz, vamos supor,
eu sou envolvido num projeto que se chama Pega a Visão, que eu tô com parceria com dois diretores, o pessoal lá da 012. Eu sempre esqueço o nome da cidade, mas eu sempre lembro o nome da escola. Que a escola é a Sônia Maria e a Miragaia. E tipo assim, como é o lance do canal que eu explico filosofia, essas coisas, eu tô fazendo vídeo só para aquela escola. Tô fazendo vídeo só para eles e os professores de filosofia estão repassando meus vídeos, tipo, hoje eu dei uma aula para eles sobre utilitarismo e liberalismo. E, putz, foi uma aula super dinâmica. Eu já dei a ênfase pro professor, pô, se tiver dúvida, fala com o seu professor, pô, seu professor falar isso, aquilo, outro, pá. Então, tipo assim, essas duas escolas procuraram estruturar a aula delas. Essas escolas procuraram estruturar e dar um passo fora do sistema, dar um passo fora do MEC, vamos dizer assim, para engajar os alunos. E pelo que o diretor me falou, putz, teve vários alunos engajados. Teve vários alunos que, tipo assim, o pessoal que não tava nem aí pro EAD, o pessoal que nem comparecia na aula começou a entrar, a voltar pros grupos de WhatsApp, a voltar para assistir as aulas no Zoom, nas plataformas. Então, tipo assim, a partir do momento que o professor ele se arrisca a sair da curva, a procurar uma videoaula, a procurar um slide, a procurar alguma coisa um pouco mais interativa com o aluno, eu acho que ele consegue passar essa matéria virtual e pode 100% é utopia, né? A gente falar 100% é utopia porque, querendo ou não, isso é enraizado no brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, a gente passar a perna no sistema, isso infelizmente é uma cultura nossa. Mas já consegue dar uma boa base para aquele aluno, putz, essa questão não preciso colar, putz, nem vou colar, já sei a matéria, putz, eu lembro que o Aldino falou daquilo, não vou precisar colar, tá ligado? Então eu acho que, tipo assim, quando você se arrisca a sair da base, quando você se arrisca a sair, tipo, dessa falta de estrutura e você proporciona para os seus alunos uma coisa que eles vão conseguir desenrolar, você já consegue, tipo, dar um socão nesse jeitinho brasileiro de querer passar a perna, porque o aluno vai olhar, putz, essa prova tá fácil, a prova, que eu vou ficar olhando pro celular, tá ligado? E eu acredito que seja isso. Eu acho Mas que, só complementando um pouco sobre o que você falou, eu acho que sim, essa questão do EAD faz muito sentido de você puxar o aluno e trazer ele, porque, de fato, o aluno pode ficar na cama, deixar o computador ligado, se precisa ficar na câmera, deixa aí, tipo, nem aí, sabe? Puxar o aluno é uma coisa muito importante. Muito... Eu vejo isso, sabe? Eu tinha aula de sociologia agora no primeiro semestre. E, cara, o professor era muito chato. Tipo, você não conseguia assistir uma aula dele. Era impossível. E assim, é exatamente o que você falou. Se você traz para o aluno uma vontade de aprender, ele vai aprender e ele vai diminuir essa questão de, eu vou colar. Porque se eu sei, eu não preciso colar. Eu leio a questão e falo, beleza, eu sei a tal resposta. Agora, eu acho que isso entra também quando é o presencial. Porque tanto no presencial quanto no EAD, o aluno vai querer colar. E isso não é só uma coisa do Brasil, isso é uma coisa mundial. Tanto nos Estados Unidos, enfim, independente do país. É uma questão, então acho que assim, é uma questão do professor ter uma aula boa, didática, mas que faça o aluno gostar da matéria. Por exemplo, aqueles que não gostam de física. Cara, se o professor não ajuda e fica só passando fórmula e tipo, a aula é monótona, o aluno vai olhar e falar, Dani, se eu não sei nada, eu não vou aprender, eu vou pegar aqui a cola e acabou. Não preciso disso pra minha vida. Sabe, era uma É coisa aí que que me eu... surge a famosa frase: no que eu vou usar isso pra minha vida? Sim, você tá. E a física é uma coisa que a gente tem tanto no nosso dia a dia, mas a gente nunca se toca que é a física que está ali, né? Porque muitas vezes é o que vocês falaram, aquele professor de física de repente não é o cara que despertou aquela curiosidade, aquele interesse por a gente se aprofundar, né? E é fogo para os professores também, porque, mano, eu já fui professora substituta durante 2 meses na faculdade, meu. Sério mesmo, vou falar para vocês. O Aldino quer ser professor, eu acho ele um cara corajoso pra caramba. Porque, meu Deus do céu, eu tava quase matando aquela galera. E olha que era faculdade, então imagina a criançada. Você tem que ter um jogo de cintura do caramba para conseguir manter o interesse da molecada no estudo. Porque estudar, se você parar para pensar, tirando raras exceções que são as pessoas que amam estudar é chato.
É uma rotina, é uma obrigação, é uma responsabilidade que você tem que ter todos os dias, mesmo naquele dia que você não está nem um pouco afim. Então, é muito complicado para os dois lados. É muito complicado para o professor, que tem que ser um showman o tempo todo, né? Tem que estar sempre sendo ali um centro de interesse contínuo. E para o aluno, que tem que estar lá tendo aquela obrigação todo dia e está querendo se interessar por várias matérias. Porque o professor ainda é professor de uma matéria, no máximo duas. Então, ele é focado naqueles temas que ele realmente curte. O aluno tem que ser focado em todos os temas. Então, mesmo aqueles que ele não curte, ele tem que prestar atenção. Então, é um desafio. Já o professor, ele vai pensar, ok, eu preciso dar a melhor aula, eu preciso dar o meu melhor para ensinar o aluno, para trazer ele, para ele gostar do que ele está aprendendo, sentir interesse, e aí vai ter uma junção, sabe? E aí vai sim, e aí sim você pode trazer um mundo melhor e um Brasil melhor e um jovem crítico e tudo mais, sabe? Gente, vou colocar uma coisa só para provocar, porque hoje eu tô assim, eu tô tinindo, né? Vocês estão falando, eu tô assim, nossa. No meu ponto de vista de professora de mais de 30 anos de sala de aula, eu não sei se eu concordo com vocês em relação ao professor ter que ser um showman. Eu não acredito nisso. Eu acho que o aluno, ele tem que amadurecer. E o amadurecimento não vem com mimo. O amadurecimento não vem com prazer. É muito difícil você amadurecer por prazer, né? Então, a ideia que eu tenho de educação hoje em dia, depois de mais de 30 anos de profissão, é assim: eu tenho que dar o meu melhor profissionalmente. Como professor, eu tenho que chegar com um conteúdo bem trabalhado, bem estudado, o melhor possível de informações estruturadas, uma linha lógica que possa facilitar o entendimento do aluno. Se eu sou uma professora mais empática, se eu sou uma professora mais engraçada, melhor, beleza, mas isso não é obrigatório. O obrigatório é eu ter realmente aquela ética de passar a informação correta, de estar presente para o meu aluno, de tentar passar informações da maneira mais fácil possível para esse aluno. Agora, cabe a esse aluno sair dessa heteronomia, que seria o quê? Eu só vou me motivar se o professor me motivar. Enquanto o aluno pensar desse jeito, ele vai ser um cidadão que só vai fazer as coisas certas se o governo fizer certo. Ele só vai pensar, puxa, eu vou ser honesto porque o meu presidente é honesto. Se ele não é honesto, eu também não vou ser. Eu vou ficar titubeando aqui. Para que eu vou ser honesto se o meu presidente não é honesto? Essa pergunta não deve existir na cabeça de uma pessoa bem formada. Uma pessoa autônoma não depende de estímulos externos para agir de acordo com seus próprios valores. E essa pessoa só vai crescer desse jeito se ela não for mimada. Se ela perceber a responsabilidade dela sobre a própria vida. E a educação da pessoa é a própria vida dela. É a base. Então, se a gente entregar isso para um professor, de repente esse professor pode não ter a ética profissional que a gente gostaria que ele tivesse. Aí acabou. Aí a gente não vai gostar da física, a gente não vai gostar da química, a gente não vai estudar matemática. Quem é que vai sair perdendo? É a gente que vai sair perdendo. Quando a gente pensa para que serve esse conhecimento, a gente está desvalorizando o aprendizado. A gente está desvalorizando, inclusive, o desenvolvimento dos nossos potenciais neurológicos. Cada área do conhecimento desenvolve uma parte do nosso cérebro. E depois disso, a gente vai ter muito mais maleabilidade e raciocínio lógico, o potencial de um raciocínio lógico, a partir do que a gente desenvolveu do nosso cérebro. Já está até provado que educação musical ajuda demais as pessoas a desenvolverem diferentes habilidades. Né? Então, assim, mas eu não gosto de música. Poxa, se coloque à prova, vai atrás, veja se realmente você não gosta, se teste, sabe? Não espere que o estímulo venha de fora, seja o próprio estímulo. Eu acho que é essa a verdadeira educação. E o professor está ali para ajudar, para ser um tutor, para ser uma pessoa que possa te mostrar algumas coisas, mas não precisa ser um showman, não precisa ser uma pessoa super, sabe? No trabalho você não vai ter isso. Se você não fizer as coisas que são mandadas no trabalho, você é demitido. É isso que eu tento passar para os alunos. Talvez seja muito radical, talvez seja muito duro. Eu concordo, acho que eu sou uma pessoa muito direta, muitas vezes, mas é o que eu vejo, sabe? Eu vejo o adolescente cada vez mais fragilizado, cada vez pedindo mais colo, cada vez mais dependente dos professores, em qualquer classe social.
tá? Porque eu trabalho com todas as classes sociais. Sempre fiz questão de ser uma professora que pega todos os pontos, porque eu acho que tem que ter uma visão mesmo mais holística dentro da área da educação. A gente não pode se prender só à classe alta, não pode se prender só à classe média, nem só à classe baixa, tem que pegar tudo. E eu vejo esse problema em todas as classes. Cada vez mais o aluno está querendo ser carregado. Tá? Pode ser qualquer razão que vocês coloquem, não desvalorize nenhuma das razões que vocês colocaram. Né? De repente o professor não sabe dar uma aula direito, de repente não tem estrutura, de repente não sei o que lá. Razões, a gente tem N razões para falar que a educação no Brasil está uma droga. A gente tem isso. Como que a gente vai reverter isso? Mudando a nossa postura. Não é esperando a mudança de fora, porque a gente já viu que a mudança de fora ou demora muito ou não vem. Vocês percebem? Eu não sei se estou sendo radical, eu não sei se vocês concordam, mas assim, é uma visão que eu tenho que é muito forte, que está me fazendo orientar muitos alunos nesse sentido. Colocar neles a questão da ética mesmo, a ética com eles mesmos, não esperar dos outros. Veja bem, Aí daí a coragem. Eu discordo um pouco, porque assim, você falou do carisma. O carisma não é essencial, só que é eficiente. Você pegar uma aula com um professor carismático é muito mais eficiente. Se o seu objetivo é ensinar o aluno da forma mais fácil possível, o carisma é um caminho andado do caramba. Porque o aluno ele vai se sentir abraçado, o aluno vai se sentir dentro da aula, ele vai se sentir contextualizado. Não adianta você, tipo assim, o aluno tem que correr atrás, ele tem que ser independente do professor, isso, aquilo, aquilo outro. Só que se o seu objetivo é ensinar a sua matéria, se o seu objetivo é você conseguir passar a sua mensagem com carisma, com inteirando o aluno na sala de aula, mesmo abraçando ele, cara, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. E vamos falar de ensino médio, então, como a gente trabalha, ou eu vou começar a trabalhar com alunos de 14, 15 a 18 anos, os caras estão formando, o cérebro não é totalmente formado, ainda está em formação química, biológica, etc. Só que, quando você dá uma base pro aluno, ele consegue evoluir melhor. Ele vai... não é você, que, por exemplo, vou falar de grosso modo, não é você soltar ele na selva e ele se vira. Não é isso, só que tipo assim, concordo, você tem que deixar o aluno também caminhar. Só que você caminhando do lado do aluno é bem mais eficiente. É muito mais... você conseguir... Você falou a palavra certa, é do lado, não é carregar o aluno. Sim, exatamente. É isso que eu concordo, é isso. Só que, tipo assim, nessa questão do carisma, realmente não é um requisito. Só que se passar a ser uma coisa praticável, claro, cada pessoa tem um gene, cada pessoa tem um tipo de humor, cada pessoa é cada coisa. Não é padronizar a educação. Só que se isso for um método de abordagem, né? Vamos até falar de Paulo Freire. Se isso for um método de abordagem horizontal com o aluno, pô, você vai conseguir ensinar muito mais fácil, você vai conseguir, tipo, fazer com que os alunos gostem da sua aula. Eu pego muito no meu jogo pessoal, porque eu sempre estudei em escola pública. E quando eu ia nas aulas que eu estudava, eu sempre escutava duas coisas. Putz, é aula daquele professor, meu Deus do céu, aqui eu não suporto aquele professor. Nossa, vai ser aula do Caco, graças a Deus. Porque a gente só tem 2 aulas dele por semana? Meu Deus, eu queria ter tanto aula dele, podia trocar. A gente queria, tipo, tirar a aula do professor chato para colocar a aula do professor legal. Por quê? Porque a gente aprendia a aula dele, a gente aprendia a matéria dele, a gente gostava de aprender a matéria dele. O carisma era um ponto X muito importante. Porque ele caminhava com a gente. Ele tipo assim, ele era tão... Então, ele desenvolveu uma relação de amizade. Não era uma relação de aprendizado. Não era uma relação de professor e aluno. Não, eu sou seu amigo, cara. Putz, quantos alunos ele não fala? Mano, tem aluno que chega pra mim no recreio e desabafa o que tá acontecendo em casa. Tem aluno que desabafa que aconteceu isso, que perdeu a namorada, que isso, aquilo, aquilo outro. Os alunos vêm e me procuram. Se acham uma figura próxima para confiança. E isso não é nenhuma relação profissional, nada. Isso é uma relação de ser humano. Isso é uma relação que você vê o professor uma pessoa que você confia. Você vê o professor além do livro. Você vê o professor como um ser humano. Você vê o professor como uma pessoa que, putz, posso contar com esse professor? Putz, mano, sei lá, eu que estudei à noite, putz, perdi meu emprego. Vou contar para aquele professor, mano. Putz, quem sabe ele não consegue me dar um conselho, ele não consegue. Então eu acho que quando você tem uma abordagem
de amizade, uma abordagem mais próxima do aluno, você consegue trazer ele como uma relação um pouco mais orgânica. Não fica aquele negócio mecânico. Ele é meu professor. Ele é meu professor. Putz, quantos colegas que eu tenho de infância, tipo, que estudou comigo, falam assim, putz, eu sou amigo do Caco. O professor não fala, ele não era meu professor, ele era meu amigo. Ele era meu amigo. E eu acho que isso é o essencial de todo professor. Não é ser visto como uma pessoa que só vai te passar o conhecimento, não. É uma pessoa que você pode contar. A gente está falando de Brasil. Quantos alunos de escola pública que vem da periferia que não tem uma figura paterna e que às vezes não projetam até mesmo inconscientemente no professor ou na professora uma figura paterna, uma figura na família que ele pode contar? Então a gente não pode. O que eu acho errado no meio da docência, no meio da pedagogia hoje, é tratar dessa forma crua. É tratar da simples relação de aluno e professor. Não. Putz, a gente está tratando de pessoas. A gente está tratando da construção de pessoas. A gente está tanto da questão intelectual, quanto da questão emocional, quanto da questão de caráter. Porque o professor, ele influencia. Como a gente trabalha com a galera menor de idade, a gente influencia no caráter da pessoa, a gente influencia na moral, na ética da pessoa. Então, eu acho que, tipo assim, sair dessa questão de ser mecânico, ser uma coisa artificial, de professor. Eu só não entendi uma coisa, porque toda a fala que você está colocando é uma coisa que eu concordo. Tudo que você falou até agora é o que eu concordo, mas em nenhum momento eu falei que a gente tem que ter uma distância dos alunos. Não é isso que eu coloquei. Eu não sei se isso foi passado de alguma forma, não é distanciamento. Muito pelo contrário, é uma parceria. Porque da forma como eu vejo os alunos, eles não estão só querendo que você seja, sei lá, um amigo. Eles estão querendo que você carregue eles. Isso é errado. Por quê? Porque, na verdade, um amigo mesmo, de verdade, é uma pessoa que te ajuda a desenvolver suas potencialidades e não fica fazendo por você. É isso que eu coloquei. Agora, com certeza, eu tenho uma relação muito boa com vários alunos, inclusive. Coloco disponível depois das aulas para conversar. Isso é super importante. Concordo plenamente com você. Super. Só queria fazer um adendo. Não, pode falar. Posso? Tá. Só queria fazer um adendo rápido sobre muito que o Aldino falou, que eu concordo 100%, que acho que você, Ana, citou de uma forma que eu acho que a gente talvez entendeu de forma errada. Quando você diz, eu não vou carregar os alunos, eu não vou... eu quero que eles se virem sozinhos. Foi mais ou menos o que eu entendi. De certa forma, eu concordo. Hoje eu estou na faculdade e eu vejo exatamente isso. Se eu não fizer, o professor não vai fazer por mim. O cursinho, a mesma coisa. Mas o ensino médio, a escola, os alunos esperam mais isso do professor. Mas não a questão de carregar, mas a questão de ajudar. Olha, eu vou dar um exemplo que eu levo para minha vida. Eu tinha um professor de geografia no Rio Branco, que a Ju conhece, o senhor Didico. E, cara, eu acho que foi ele que me influenciou a fazer relações internacionais, a amar geografia. E eu posso te falar que esse professor era assim, ele dava o conteúdo dele, mas ele dava o conteúdo dele fazendo, ele, por exemplo, tinha que ensinar, sei lá, Ásia. Ele chegava no primeiro dia que ele ia ensinar Ásia, ele já trazia um mapa impresso pra gente colar no caderno. Ele passava, a aula de introdução dele era ele passando um vídeo de alguma reportagem, alguma coisa assim, passava a aula dando, falando um pouco sobre aquele país, sabe? Ele introduzia pra gente, pra depois começar a dar. Ele dava matéria ilustrando, e não aquela coisa de, tipo, falar, ser algo monótono e dane-se. Eu acho que é exatamente isso que o Aldino me passou e o que eu também acho, sabe? Que não é a questão de carregar, é a questão de incentivar o aluno a gostar da sua matéria. Sabe, é exatamente isso que o Aldino tá falando, de, ai, que saco, eu vou ter essa aula, mas, nossa, por que eu não tenho mais aulas com aquela pessoa? É a diferença de como o professor dá aula e de como o professor incentiva o aluno. Não é carregar, é ajudar e incentivar. Eu acho que é o essencial, sabe? Com uma boa aula, com uma aula bem preparada, com uma boa didática, isso mesmo. Isso eu concordo plenamente.
Você falou, tipo, da questão do carregar. Então eu queria que você me passasse um exemplo, na sua visão, o que que é? Onde que Por tá a exemplo, barreira? Não, tipo assim, onde que separa as águas entre você carregar o aluno e entre você pegar na mão do aluno e você caminhar junto com ele? tá Qual legal. que é o fator separador dessas águas? Tá. O fator separador é o esforço que o aluno empenha na sua disciplina. Então, por exemplo, eu como professora, eu preparo as aulas, eu tento fazer as aulas interessantes, como vocês estão colocando, né? Tem toda uma didática que eu tenho obrigação de ter. É uma questão de tentar estimular o aluno, sim, com certeza. Senão a aula não teria nenhuma importância, se parar para pensar. O aluno poderia estudar sozinho e acabou. Não é esse o objetivo. A gente pensa na aula, a gente prepara os materiais, a gente prepara avaliações, a gente prepara exercícios, lições de casa, um monte de coisa. Aí vamos supor aquele aluno que passa o bimestre inteiro sem fazer absolutamente nada, certo? Tem muito aluno que faz isso. Ele não faz a lição de casa, ele não estuda, ele cola na prova, aí ele fica de recuperação. Então, lá vai o professor, né? Vou dar aulas de recuperação, vou preparar uma prova de recuperação, vou tentar recuperar esse aluno. Esse aluno continua não se esforçando. E ele chega no final do ano em momento de repetência. Ele vai repetir o ano se ele não fizer alguma coisa. E de repente fica a cargo do professor, muitas vezes, né? A família cobra, as escolas cobram que o professor de alguma forma resolva a situação. Como assim o meu filho não está estudando? Por que ele não está estudando? O que está acontecendo? Por que o senhor não motivou o meu aluno, o meu filho, certinho em relação à sua disciplina? Sempre cai, cada vez mais cai nas nossas costas como professores a culpa do aluno não ter feito nada, né? Então, na verdade, tem que ser uma parceria. Se esse aluno percebe que o professor não agrada em relação à forma que ele ensina a matéria, cabe ao aluno comentar com o professor, sim. Chegar para sua, pô, professor, o senhor poderia mudar um pouco a sua aula, o senhor poderia fazer alguma coisa diferente, sabe? Sugerir, fazer uma parceria com esse professor, né? Agora, simplesmente largar o barco, né? Como muitos alunos fazem, tá? Largar o barco mesmo e deixar a responsabilidade em cima do professor, eu acho que é uma pena, né? Porque o aluno ele poderia muito bem assumir também a responsabilidade, né? O professor que não é um bom profissional, ele tem que ser cobrado, sim. Mas o aluno que não assume a sua responsabilidade, que é a única, né? Dá. Em determinado período da vida é realmente estudar, tá? O que não é fácil, mas é uma responsabilidade. Esse aluno precisa disso para que ele cresça, né? Como pessoa. É isso que eu estou defendendo, entendeu? Agora, eu acho que o professor tem, sim, muita obrigação de fazer as coisas direito, sim. Claro. É porque eu tiro assim, eu tive muito colega que foi que nem você falou, que abandonou o barco. Só que eu via que esses colegas, por exemplo, no ensino médio, galera mais difícil do ensino médio, né? O pessoal fala, a galera mais difícil é justamente onde que eu quero lecionar. Putz, eu lembro Corajoso. que eu lembro que a rapaziada era desvirtuada, o pessoal não ligava muito, mas tinha um professor de química, que era o Fábio, que eu até deixo um abraço pra ele. E ele interagia com a rapaziada, que nem eu, falava na gíria, explicava a química na gíria. Para os moleques nem colavam na prova dele, mano. Tá ligado? A rapaziada desenrolava da hora a matéria dele, mano. Todo mundo entendia. E, putz, eu lembro que no segundo ano, que é a pior parte de química, né? Que cai, que é cálculo de mol. Ixi, aqueles bagulho que dá Quantos três anos pós. química é Ave péssimo. Maria. Ave Maria. Meu Aquilo era Deus, pai, eu difícil. odeio. Nossa. Pela Então, química ele, é ele Eu péssimo. sofria então, com essa matéria. tipo assim, aí eu via, tipo assim, mano, o bagulho, um cálculo de mol, que até hoje eu mesmo não lembro como é que faz cálculo de mol. Mano, se até uma matéria extremamente difícil daquela, ele fazia a rapaziada que não tava nem aí entender. Putz, então por que a professora de história, por mais que pá, os alunos não tava nem aí com ela? Então eu me questiono, será que isso é mais uma questão de abordagem do professor? Será que isso é uma questão de interatividade do professor adaptar a didática dele para a sala de aula? Que isso realmente, na minha visão, é um dever do professor adaptar a didática de sala para sala, porque cada caso é um caso, cada sala é uma sala. Então, eu me pergunto o seguinte, é, esse fenômeno que acontece entre os alunos se identificarem mais com o professor, acontecer uma simpatia maior, uma relação maior entre os professores
que estimula até os alunos que muitas vezes desistem, os alunos que, tipo, reprovam. Eu lembro perfeitamente, eu não vou citar nomes porque senão dá BO. Eu não vou dar nome aos bois. Eu não posso dar nome aos bois. Mas eu lembro, parça, o cara reprovou em todas as matérias, menos a do Fábio, que era a mais difícil. O cara conseguiu reprovar em tudo, menos na do Fábio, que era a puta de uma matéria difícil. Então, eu fiquei me questionando esse fenômeno, mano. Será que é a questão da abordagem? Será que é a questão da didática do professor? Ou será que realmente o aluno acontecer um trim na cabeça dele? Mano, eu gostei desse cara, eu vou estudar só pra matéria dele. Será que foi um fenômeno assim que aconteceu? Porque eu também não entendi. Porque, e o problema é que não foi um caso isolado. Não foi só um aluno. Eu lembro que normalmente a gente fala que a galera do fundão, né? A galera do canto, do fundão que faz isso. Mano, eu lembro que a rapaziada do fundão era a que mais tumultuava na aula dele. E ele entrava na onda da rapaziada e todo mundo entendia. Tipo, ele conseguia fazer com a bagunça, com a zoeira da rapaziada, virasse uma forma de conteúdo. A didática dele era tão sensacional que ele conseguia fazer isso. Então é por isso que eu acho que, tipo assim, nessa questão que você falou, tipo, o aluno abandonou o barco e tal, que realmente, infelizmente, a gente não consegue atingir 100%. Mas se a gente pensar em atingir a maior parte desses alunos que pensam em abandonar o barco, putz, até dá, mesmo que um ou outro, ainda mesmo que por N fatores cabe realmente cair nessa questão de repetência, o máximo possível a gente conseguindo salvar o Titanic, tá ótimo. Já é um grande Não, mas passo isso para a aí é educação o que me brasileira. mantém há 30 anos na educação. É exatamente esse pensamento seu, que me mantém há 30 anos na educação. Porque é isso, não dá para agradar 100%. Não dá mesmo. Né? Eu acho que Agora, o caso desse aluno que você falou aí, que só passou numa matéria, puxa vida, de todos os professores que ele teve, só um agradou ele é mimadinho. Desculpa aí. Ele é mimadinho. Ah, o que é? Qual vai ser o chefe desse cara? Quem vai ser o chefe desse cara? Ele vai escolher o quê para trabalhar? Não sei, né? Vai ser uma pessoa difícil. Ele não se adapta a ninguém. Ele quer que as pessoas agradem ele. É estranho, você não acha? Não sei. Eu Não, estou para pra avaliando de pensar assim, longe. É que dá uma sensação de que é isso, né? Tá bom? Não, duas para pra coisas. pensar nesse modo é verdade. Não, fala. Eu falo depois, Não, pode pode falar. falar, é só isso mesmo. Ah, Tipo, para então, pra pensar nessa parte. eu acho que assim, a questão do aluno, dos pais chegarem e falarem, nossa, mas isso aconteceu na minha escola, ok? Uma escola onde, assim, você fala de classe sério. Acontecia que os pais chegavam e falavam por que que meu filho tá mal, por que que meu filho tá pegando recuperação. E aí eu acho que vem uma coisa de casa, que eu acho que eu tô batendo muito nessa tecla, mas ela é muito real. Acontecer aqui em casa que desde o quinto ano, sexto ano, meus pais não foram em uma reunião de escola. Eles olhavam, sabiam o que eu tava fazendo. Eu pegava rec, pegava. Eles olhavam e falavam, tá bom, você não estudou, você passou o dia vendo YouTube, bem feito, vai pegar e vai fazer a recuperação. Eles sabiam o que estava acontecendo. Então eu acho que é uma questão muito mais da educação e dos pais olharem para os filhos. E aí você entra numa questão de econômica, tudo mais, porque tem, enfim, como o Aldino falou, tem muitas crianças que tem a figura paterna, materna que não existe, ou, enfim, é muito difícil você falar isso, enfim, principalmente no Brasil. Mas assim, mas nessa questão de, meu filho não tá fazendo nada, é porque você não tá vendo o que seu filho tá fazendo. Não é uma cobrança do professor isso, é uma cobrança de, peraí, eu sou pai, eu não tô vendo o que meu filho tá fazendo, agora eu vou cobrar o professor? Tá errado. Não é uma questão de carregar ou não, é uma questão de casa, né? E a outra coisa que eu tinha pra falar, eu esqueci. Então, continuar que eu falo daqui a pouco. Real. É que tem muitos pais também que não querem reconhecer o problema dos filhos porque indiretamente é reconhecer um próprio problema. O pai é ausente e o filho é um incompetente, mas a culpa é da escola. O meu filho é tão bacana, aqui dentro de casa ele é incrível. Como que na escola ele não é sensacional? Não, a culpa é da escola. Porque os pais não reconhecem os próprios problemas, né? Então transferem para o terceiro. Aliás, a escola hoje em dia virou uma extensão da família, né? O pai acha que a escola tem a obrigação de cuidar do filho deles, né? Eles estão sentindo agora na pandemia a falta que a escola faz terrivelmente.
Eu acho que isso vai ser uma das grandes mudanças, porque acho que nunca se valorizou tanto o professor como agora. Eu vejo pelo meu filho, hoje, a escola para ele, porque agora ele está tendo que ensinar os moleques, porque a pandemia veio bem na época que os meninos estão aprendendo a ler e a escrever. Então, o pai está tendo que ensinar os moleques a ler e a escrever. Meu, ele está surtando. Ele tá surtando. Ele falou assim, não, eu vou matar esses meninos, eu não vou ensinar nada, eles vão ser analfabetos. Porque, gente, ser professor, sem brincadeira, vocês são muito corajosos de querer ser professor. É surreal ser professor. É surreal. Primeiro que você tem que falar a mesma coisa todo dia nas diversas salas que vocês dão aulas. Isso já é surreal. O resto da vida, a mesma matéria, o resto da vida. O resto da vida. Isso é inacreditável. Aí você tem que aguentar aquele moleque que tá lá no fundo, mexendo no celular, mandando mensagem, dando risada e tal, e você tá só olhando para ele ali de longe, louco para dar uma flechada nele, mas tem que manter a calma. Gente, é muito insano. É uma coragem, assim, sobre-humana que vocês têm. Você, Aldino, pensar nisso com 18 anos, tem que ganhar um prêmio. Tem que ganhar um prêmio, porque hoje em dia ninguém mais quer ser professor. Aos 18 anos, então, jamais. Eu não conheço ninguém com 18 anos que fala, puta, eu quero muito ser professor. Não conheço ninguém, só você. E ó que eu conheço muita gente de 18 anos. E ninguém fala isso. E isso é a realidade da gente mesmo. Quer dizer, é uma total desvalorização, tanto da profissão, né? Ser professor não é legal socialmente. As pessoas não acham legal. Muito pelo contrário. Nossa, você vai ser professor? Pena, acho que é o masoquismo, né? Tipo, nada deu certo, vai ser professor. Tipo, eu queria fazer isso, mas não deu certo, eu vou ser professor. Exatamente. A verdade é que todo mundo quer bons professores para os seus filhos, mas ninguém quer que o seu filho seja professor. É essa a grande realidade. Né? Vocês são heróis. Vocês são heróis. Sim, total, concordo. Vocês são heróis. Porque, olha, aguentar um bando de adolescente que não quer aprender, que só quer curtir, é de fato, assim, eu concordo. É muito difícil. Agora, eu lembrei o que eu ia falar. Ana, você comentou sobre esse aluno que o Aldino falou, que só passou em uma matéria, que era mimado e que não... Quem seria o chefe dele e como ele viveria em um meio profissional. E aí eu pego muito o meu exemplo. Eu sei que talvez eu seja qual é o nome? Fora da curva. Mas, enfim. Eu nunca fui, assim, eu sempre me esforcei muito na escola, tudo. Nunca fui aquela aluna jogada que, tipo, no final do semestre relembro toda a matéria, tudo mais. Tipo, não sei nada, alguém me ensina. Mas, assim, eu ouvia muito da minha irmã, principalmente, que faz medicina. Você é irresponsável, você é irresponsável. 17 anos, entrando na faculdade, você não é nada. Faz mais um ano de cursinho. Eu juro, eu ouvia isso. Passaram 6 meses. E ela virou pra mim e falou, eu nunca vi você tão responsável na minha vida. Eu acho que é do aluno. Eu ouvia isso muito do meu professor de física. Ele aterrorizava a gente com faculdade. Não, porque você vai entrar na faculdade, o professor não liga pra você, você não pode tocar no celular, você não pode falar de lado que ele manda você ir pra fora. Isso não acontece. Eu era assim, nesses 2 únicos meses que eu fui professora substituta na faculdade, eu pus um monte pra fora. Mandava pra fora, Fabi? Mandava pra fora. Não, meu... O cara ficava lá falando no celular, aí passava pro cara do lado, dava risada os 2 juntos, aí passava pro terceiro, eu falava, não, é palhaçada, pra fora. Vocês querem brincar e tudo, vão pra fora. E como a gente tinha uma idade parecida, porque eu substituía um professor que fez uma cirurgia. E como eu era a melhor aluna daquela matéria, ele me convidou para ser aluna substituta, professora substituta dele, que é Bragalho, né? Meu, eu não tinha a menor paciência com esse esquema. Eu vi os carinhas lá no fundo... Falei, vai pra fora, pelo amor de Deus, você tá me atrapalhando. Porque eu não tenho foco, eu não sou a pessoa do foco, entendeu? Eu distraio. Então, se eu vejo alguém falando ali, eu vou prestar atenção no que tá acontecendo, eu perco o fio da meada. Então, eles me atrapalhavam. Então, eu falava, por favor, vai pra fora. Não, mas eu vou ficar quietinho. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, vai pra fora. Não vai ter falta, não vai ter nada. É aula só de substituto mesmo, pode ir pra fora. Aí os caras iam pra fora com aquela cara e tal. Depois iam reclamar comigo no corredor, no fim da aula. Pô, você fica pondo a gente pra fora, pô, puta palhaçada. Eu falei, mano, palhaçada é vocês ficarem falando no celular e me atrapalhando, porque eu quero saber o que vocês estão falando. Eu ficava vendo todo mundo rindo, eu falava, pô, o que será que eles estão rindo? Eu queria saber o que era, sabe? Aí eu falava, pronto, já
quebrava o meu pensamento total. Aí, se eu fosse uma professora efetiva, eu sei que com certeza eu ia ser demitida muito rapidamente, né? Provavelmente eu não ia durar nem os 2 meses. Mas como eu era quebra-galho e ainda eu era voluntária, porque eu não ganhava nada, aí eles me aguentaram, né? Pondo a galera pra fora. Não, assim, não que eu concorde, mas, tipo, acontece, sabe? É faculdade. Às vezes você vê um aluno muito perdido na escola. Eu vejo isso, cara, em muita gente da minha classe. Menina, eu só estudava com menina, né? Cara, muitas meninas que eram da minha classe hoje fazem, sei lá, arquitetura, enfim, super responsáveis, sabe? Muda. Você entra na faculdade, você vira outra pessoa. Você entra no mercado de trabalho, você vira outra pessoa. Então, quando você diz quem vai ser esse no futuro, eu acho que é muito um julgamento, talvez um pouco equivocado, sabe? Que não é certo, porque se você chega para o aluno e fala assim, quem vai ser você no futuro? Se ele não mudar essa postura, o que ele vai ser? Cabe a ele tem que mudar isso. Sim, mas se você vira e fala, você é um mimado, tô dando um exemplo, você é um mimadinho que só quer coisa na boca, quem você vai ser? Sinceramente, se eu ouço isso de alguém, Deus me livre. Não, mas isso a gente não pode falar. A gente não pode. Não, eu surto. Não existe isso. Se você fala, inclusive se você fala esse tipo de coisa, tipo de discurso para um aluno, isso é tido até como assédio moral. Você não pode falar. Ah, é? É. Isso é uma agressão ao aluno. Então você não pode falar, isso é antiético, né? A gente está comentando aqui, mas na verdade, como é que deveria ser abordado esse aluno? Olha, presta atenção, olha o que está acontecendo. Você tem tantos professores, você só conseguiu se adaptar com um professor, você precisa rever a sua postura, precisa rever o que está acontecendo com você. A gente busca ajudar. Mas realmente, se a gente parar para pensar assim, em off, né? Porque você não vai jogar isso é ofensivo. Você não vai falar isso para o aluno, isso é ofensivo até, né? Aí você tem que abordar de uma maneira positiva, tentando levantar esse aluno. O objetivo não é achatar o aluno. Não é chegar nele e falar, você não presta, você é um vagabundo. Isso não existe. Não pode existir. Né? Eu já presenciei, mas tudo bem. Então, já viu um professor falar isso? Pô, já vi, que o mais já vi na minha vida. Tem professor que desmerece o aluno porque acontecia mais com os bagunceiros, né? Nossa, vai cair no mundo da droga, vai morrer com tipo, puta merda, nossa, meu Deus. Isso é assédio moral, isso é assédio moral forte. Isso não pode acontecer. Quando eu tava no viagens. Escola privada, ok? Eu tava no Rio Branco. O professor virou pra mim, eu não entendi, ele tava dando equação de primeiro grau. Eu não entendi o que ele falou. Eu virei pro professor e falei, você pode repetir? Eu não entendi. Ele falou, você não tem capacidade para entender essa matéria. Nossa. Já me aconteceu também. Juro. Me aconteceu com a minha própria matéria. Quando eu tava na minha quinta e na minha sexta série, eu tive uma professora, que eu não vou falar o nome dela, mas começa com Z o nome dela. Tipo assim, ela dava história, cara. E eu lembro que quinta e sexta série, se não me engano, é Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Aí depois, sexta série, vai pra Idade Média, se não me engano, é isso mesmo. Aí, Idade Média e Brasil, isso mesmo. Eu lembro que eu tive aula com essa professora e, tipo assim, eu adorava história, sempre adorei história, sempre fui fascinado por dinossauro, por todas essas coisas, por múmia, essas coisas, sempre foi paixão de infância. Só que se você pegar meu histórico escolar, os únicos anos que eu tive nota ruim em história foi nos anos dela. Que eu quase reprovei na matéria dela, por quê? Porque ela fazia tudo que um professor não deve fazer, né? Ela pegava, ela expunha o que os alunos falavam para ela, tipo, de dúvida, ou ela expunha uma situação particular do aluno. Eu lembro várias vezes que tipo, eu pedia para ela explicar e ela falava, nossa, mas você realmente sabe ler o seu livro? Você realmente está lendo o seu livro? Você realmente está prestando atenção na aula? Nossa, você tem certeza que você está no lugar certo? Você sabe ler mesmo? Nossa, ela desmerecia demais, cara. Ela desincentivava o aluno a estudar. E o pior é que, tipo assim, a gente ia abordar ela, até no particular, tipo assim, na mesa dela, a gente pergunta, professora, eu não sei fazer isso. Ela falava alto. Cara, meu Deus do céu, que abordagem pedagógica que essa mulher tem. Né? Por que isso é assédio moral? Repara como você ficou marcado, né?
Sexta série, você lembra até hoje com dor, né? Do que acontecia. É péssimo, você não esquece. Eu queria fazer arquitetura, eu não fiz porque a professora falou para mim que eu não sabia desenhar. Ela ainda falou: você vai fazer arquitetura? Pode esquecer, vai fazer outra coisa, você não sabe desenhar. E eu não fiz arquitetura. E até hoje eu adoro arquitetura. Hoje eu fico reformando minha casa, porque eu tenho que, de alguma forma, suprimir esse sonho que eu não realizei. Porque foi uma professora que acabou com isso, quando eu estava prestando vestibular lá atrás. Tudo que a gente falou aqui das histórias dos professores e tudo mais, eu acho que finaliza, tipo, tudo que a gente falou, sabe? Sobre o professor incentivar, sobre o aluno ter uma ajuda em casa. Eu acho que por tudo isso não acontecer, que acontece isso hoje no Brasil, sabe? Do aluno não ser um aluno bem formado, dele não querer estudar, dele não fazer nada, dele colar na prova. Eu acho que é toda uma junção. A gente fala aqui de sinceramente, uma utopia, onde o professor vai ser perfeito, ele vai ajudar 100% os alunos, mas aí é como o Aldino que tem a iniciativa de, ok, eu vou ensinar alunos do ensino médio. É assim que se começa. E acho que é isso. Foi muito legal essa conversa. Muito obrigada de novo, Aldino. Eu que agradeço pela presença, pelo salve aí, entendeu? Agradece mesmo. Foi muito legal mesmo. Boa noite a todos. E a conversa tá ótima. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Tá na hora da gente encerrar mesmo. Prazer, foi gente. Sensacional. Até. Obrigada pela presença. Forte abraço, viu? Foi um prazer. Gente. Foi um prazer enorme. Igualmente. Tchau, tchau. Até mais. Não, foi ótimo. Eu espero que a gente ainda tenha muitos encontros como esse. Foi sensacional mesmo. Foi sensacional. Não, com certeza. Pode chamar aqui na escoa. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Mil beijos, mil beijos. Obrigada e boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo salve. Um forte abraço, um cheiro a massa.